Bom dia, gente. Aqui é a professora Gabriela de novo, e agora nós vamos fazer a correção da compreensão e interpretação que eu passei no livro de vocês, tá? Essa compreensão e interpretação é do conto, desculpa, né? Feiurinha, o capítulo 0,5, que nós lemos lá no vídeo passado juntos, tá bom? Então, aqui, ó, peguem o material de vocês, o exercício que vocês já fizeram e vamos corrigir juntos. Vamos lá. Compreensão e interpretação. Questão 1. O texto começa com as expressões típicas dos contos maravilhosos. Quais são essas expressões? Então, ó, todo conto maravilhoso começa com o quê, gente? Então, se você respondeu que todo conto maravilhoso começa com era uma vez e há muitos anos, você respondeu certo, tá? Então, a resposta é era uma vez e há muitos e muitos anos atrás. Questão 2. Nos contos maravilhosos, a data e o lugar, desculpa, em que se passa a história normalmente são imprecisos. Então, letra A. Porque no texto o narrador afirma que a história aconteceu há muitos e muitos anos, mais 25 anos. Por que que o narrador falou isso? Então, ó, se você respondeu, porque o narrador se refere ao momento em que fazia 25 anos, em que todas as histórias tinham terminado em um final feliz, você falou corretamente, tá bom? E, gente, ó, só para lembrar que lá nas histórias, né, nos contos maravilhosos, o tempo ele não acontece de forma como a nossa vida, como o nosso dia a dia, tá? É um tempo imaginário. Então seria impossível todas essas princesas estarem vivendo na mesma época, tá bom? Então, ó, respondendo aí novamente, porque o narrador se refere ao momento em que fazia 25 anos em que todas as histórias terminavam com um final feliz. Aí, para não ficar um vídeo muito grande, vocês vão pausando aí para responder, tá bom? Então, questão B. Em que lugar ocorrem os fatos principais no texto? A resposta certa é no Castelo de Branca Encantado, em uma cidade não identificada. Tá, mais uma vez, só para falar, gente, que os contos maravilhosos, o local onde acontece a história, o tempo onde acontece a história são imaginários, tá bom? Então, normalmente, não vai especificar, por exemplo, aquela história aconteceu no Brasil ou aconteceu na França. Não, não existe isso. É um local totalmente fora ali do nosso mundo, tá bom? Do mundo em que vivemos. Então, vamos para a questão 3. A princesa Branco Encantado recebe a visita de uma amiga. Então, letra A. Por que a amiga é chamada de Senhorita Vermelho? O que vocês colocaram aí? Então, ó, a resposta é porque no tratamento cerimonioso da corte é comum as pessoas serem anunciadas pelo sobrenome. Então, o nome dela não é Chapeuzinho Vermelho? Então, eles anunciam ela como Senhorita Vermelho, tá bom? Repetindo a resposta, porque no tratamento cerimonioso da corte é comum as pessoas serem anunciadas pelo sobrenome. No caso dela, o sobrenome dela é Vermelho. Então, vamos para a questão B. Por que Branca Encantado e todas as outras princesas têm sobrenome Encantado? O que vocês colocaram? Então, ó, a resposta. As princesas têm sobrenome Encantado
porque todas se casaram com um príncipe encantado. E na mesma questão aí na letra B, temos outra pergunta. Qual é a brincadeira que o narrador faz com o nome das princesas? Então, ó, a brincadeira que o narrador faz com o nome das princesas é tomar a palavra encantado como sobrenome de todas elas, né? Porque lá nos Contos Maravilhosos, quando nós falamos assim, príncipe encantado, parece que é uma característica do príncipe, né? E não o sobrenome dele, ok? Então vamos lá para a letra C agora. Que efeito a brincadeira com o sobrenome das personagens provoca no texto? Então, a resposta, né, seria que provoca um efeito humorístico, né? Ele deixa a história mais divertida, porque inicialmente nós não pensamos nisso, nós achamos que é a característica do príncipe, ok? Então, ó, repetindo, provoca um efeito humorístico e torna a história mais divertida. Vamos para a questão 4. O texto mostra as personagens 25 anos depois do final feliz dos Contos Maravilhosos e brinca com as histórias, acrescentando fatos novos. Então, letra A. Como estão e como vivem as princesas na nova situação? Então, a resposta é: as princesas vivem em seus castelos, são donas de casa, cuidam dos afazeres domésticos, né? Como vocês viram ali que a Branca de Neve ela estava tricotando, e estão mais envelhecidas, né? Com cabelos brancos e têm muitos filhos. Então é assim que vivem as princesas. Letra B. Como estão e o que fazem os príncipes encantados? Então, a resposta é: os príncipes estão gordos e vivem caçando. Totalmente, né, gente? Diferente lá do que a gente viu dentro do conto. Então, vamos para C agora. Que julgamento Dona Branca Encantado faz dos príncipes dos contos em geral e justifica sua resposta? Então, ó, vamos lá para a resposta. Ela acha que os príncipes dos contos maravilhosos não servem para nada, pois só aparecem no final das histórias para se casar com as princesas e elas têm de resolver tudo sozinhas. Tá? Então é isso que a Branca de Neve acha. Letra D. Por que Chapeuzinho Vermelho é a única que não se casou? Vamos para a resposta. Porque da história dela não havia príncipe encantado e no fim ela fica na companhia da vovó caduca. Então ela ficou sem opção nenhuma, né, gente? Não colocaram um príncipe para ela, ela teve que ficar solteirona ali para sempre. Então vamos para a letra E da 4. De acordo com as descrições das personagens, elas estão do mesmo jeito do que. Desculpa, vou ler outra vez, tá? De acordo com a descrição das personagens, elas estão do mesmo jeito que eram 25 anos antes? Se não, qual é a diferença? Então a resposta é não. As personagens na nova história estão mais gordas, estão mais velhas, elas já não são perfeitas como eram contadas lá no Conto Maravilhoso, tá bom? Lembrando que o,
Como os contos maravilhosos são ficcionais, eles não idealizam uma vida, né? Eles idealizam só aquele momento ali em que os personagens estão vivendo. Já a história lá, o Fantástico Mistério de Feiurinha, ela humaniza, né, essas personagens. Por isso que elas ficaram desse jeito dentro da história, tá bom? Então, deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Vamos lá para a questão 5 agora. Branca Encantada e Chapeuzinho Vermelho conversam, e cada uma se recorda da história que viveu. Então, letra A. Que características das personagens ainda são mantidas 25 anos depois? Então, a resposta é: Branca de Neve continua com a pele muito clara e os cabelos negros, embora estes já começaram a branquear. Já Chapeuzinho Vermelho continua carregando a cestinha com comida, só que agora é ela que come todos os alimentos. Vamos para a letra B. O que cada uma delas acha da própria história? E a resposta é: elas acham a sua história linda, né? A melhor de todas. Questão C. Que sentimento surge entre elas quando falam da própria história? Então, a resposta é: nasce uma certa rivalidade ou disputa, pois cada uma acha que a sua história é mais bonita do que a outra. Questão 6 agora. Vamos lá. Branca Encantada a todo momento pergunta à amiga: Príncipe? Que príncipe? Então, letra A. Qual é o motivo de ela repetir essa pergunta? E a resposta é: ela repete a pergunta porque todos os príncipes se chamam Príncipe Encantado e isso acaba causando confusão. Letra B. Que efeito essa repetição provoca no texto? E a resposta, né? A repetição provoca humor e torna o texto engraçado. Gente, ignora o barulhinho de fundo, tá bom? Questão 7 agora. A visita de Chapeuzinho Vermelho ao Castelo de Branca Encantado tem um motivo, que é o conflito da história, ou seja, o problema que precisa ser resolvido e que desencadeia as ações das personagens, tá? Então, isso que é o conflito, ok? Então, letra A. Qual é o motivo da visita de Chapeuzinho Vermelho? Então, a resposta o motivo é o desaparecimento de Feiurinha, que é uma das princesas dos contos maravilhosos. Letra B. Qual é a atitude que as duas personagens tomam para tentar solucionar o conflito? Então, a resposta: decidem convocar uma reunião do Palácio da Branca Encantado para todas as princesas discutirem o que fazer. Então, vamos para a última questão. Questão 8. No mundo encantado dos contos maravilhosos, tudo é perfeito e todos vivem felizes para sempre. Por que o desaparecimento de Feirinha pode ser um problema para as personagens desse mundo? E a resposta: no mundo encantado, todos vivem felizes para sempre. Logo, ali não acontece nada, né, gente? Se todos vivem felizes para sempre, significa que
eles vão ser felizes para sempre, nada de ruim vai acontecer, tá? Então, ó, o fato de que algo de ruim pudesse ter acontecido à feiurinha indica que todas as personagens estavam também em perigo. Então, isso deixou elas muito preocupadas. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de correção, né? Cada um vai fazendo a sua individualmente. Escuta, se não entendeu a resposta, volta de novo para poder ouvir mais uma vez. E até a nossa próxima aula.